História da literatura pretensiosa aqui em Cascais, Farol de Santa Marta. Nessa região, desde o século XVI, por conta da topografia, é uma necessidade por proximidade com Lisboa, a Foz do Tejo, essa existência de faróis. Aqui em Cascais são vários. E o Farol de Santa Marta, como muitas outras construções, foi prejudicado pelo terremoto de 1755. E até chegar a 1868, esse farol vai ser reconstruído com um desenho neoclássico, com um desenho chamado de iluminista, pombalino, como querem. E hoje ainda remonta o período áureo das navegações portuguesas. A história do Farol de Santa Marta vai se ligar a outros faróis que existem aqui na região de Cascais. Vejam como ele é. Muito bem, a imagem que você acabou de ver é de um senhor usando um astrolábio, um instrumento de medição que servia para descobrir a altura de montanhas, dar as horas e inclusive auxiliava a navegação. O astrolábio tem uma origem árabe, mas também na Grécia, Hipátia de Alexandria também desenvolveu o material, assim como Euclides. É um instrumento circular e auxiliava os portugueses nessa questão da tecnologia das viagens dessa forma. Pois é, além dessa história das navegações via astrolábio, também houve o desenvolvimento da cartografia com auxílio de judeus que estavam em regiões de onde hoje é a Espanha, que por conta da Inquisição, entre os séculos XV e XVI, encontraram em Portugal um lugar seguro, favorável para desenvolver esse tipo de atividade que é a cartografia. As caravelas eram basicamente dois tipos nesse século XV. A nau, mais ou menos 50 metros de extensão, e a caravela, que era uma embarcação menor, de menor porte. Tudo o que distinguia a caravela das restantes embarcações era o facto de ter vergas oblíquas com velas triangulares, também conhecidas por pano latino. Isto dava à caravela uma vantagem que outros navios não tinham. Com velas triangulares fáceis de manobrar e faziam navegação de cabotagem, que era a navegação perto da costa. Caravelas e naus trazem em si essa ideia da expansão do Império Português. As naus tinham uma vantagem também boa, que era poder usar canhões. Ali podem ver uma réplica de um dos navios portugueses que veio com a frota de Afonso de Albuquerque. Esta réplica foi construída pelo Estado em memória da frota que conquistou Malaca. A partir das informações transportadas pelas embarcações portuguesas, artistas europeus passaram a introduzir novos elementos na sua arte. Por exemplo, o próprio Bosch apresenta já nas suas pinturas, muitas delas eivadas de um sentimento muitíssimo forte e perturbante de religiosidade mística, apresenta muitas vezes animais exóticos que ele de todo não poderia conhecer numa Europa onde a fauna era dominada pelos pintores, mas que ele tinha conhecimento através de desenhos ou através de descrições dos barcos que chegavam, nomeadamente em primeiro lugar a Lisboa. Sempre é bom lembrar que nas caravelas havia o uso do leme, que era uma vantagem em relação aos barcos de pesca que serviram de modelo para as primeiras embarcações portuguesas. O uso do leme facilitava ainda mais o processo de navegação. Então, em 2014, uma expedição no mar de Omã descobriu
o local onde a nau Esmeralda teria afundado, e lá estava o astrolábio, um deles usado pela expedição ligada a Vasco da Gama entre 1502 e 1503. A referência que se tem é de 1503, feita por Pero de Ataíde, um dos integrantes da expedição que conseguiu voltar. Houve uma tempestade e a nau Esmeralda foi ao fundo, 1503. Agora, em 2014, vejam o que encontraram. Pois é, um astrolábio utilizado nas navegações. Para se juntar a esse arsenal de ferramentas de trabalho para as navegações, temos os faróis. Isso, vamos continuar essa história lá por Portugal. Vamos até lá. Estamos aqui na Vila de Cascais e atrás de mim o farol da Guia. Desde 1523 havia nessa localidade uma ermida, a Nossa Senhora da Guia. O nome já indica a orientação a navegantes, século XVI. Porque ermida é uma construção de caráter religioso para abraçar as comunidades em locais ermos. É uma espécie de desespero de causa da cristandade. Colocaram aqui uma marca cristã, evitando assim o assédio de quaisquer outras crenças. Em 1761, no entanto, esse farol, essa estrutura está erguida, substituindo a ermida e as luzes de azeite que se usavam no século XVI e XVII, a orientação dos navegantes. Farol da Guia em estrutura hexagonal, 28 metros de altura. E essa é uma das referências importantes, uma das primeiras que lembram o período dessa expansão marítima desde o século XVI. Farol da Guia, 1761.